Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso. Esse curso vai ser bem prático, bem direto ao ponto, explicando assim, só o necessário para tu conseguir sair do zero e conseguir desenvolver o teu primeiro aplicativo, o teu primeiro sistema, usando somente ferramentas Google. A gente só vai usar AppSheet, Google Sheets, Google Maps, tudo que for relacionado ao Google a gente vai utilizar aqui e vai ser tipo bem direto ao ponto. Não vai ser aquela explicação detalhadazinha, explicando cada letrinha, cada coisinha, para tu conseguir sair do zero e começar a desenvolver o teu aplicativo ou o teu sistema. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir e clicar aqui nesses três pontinhos e vamos escolher Drive e vamos começar a desenvolver o nosso programa. Drive é um explorador de arquivos do Google que funciona na nuvem, se alguém não sabe. Pode clicar aqui, em Novo e escolher Planilhas Google. Como é que é? Esse planilha Google, ele vai funcionar como se fosse o nosso banco de dados. Seria o equivalente ao SQL na linguagem de programação, assim, para desenvolvimento web. Nesse caso aqui, a gente vai desenvolver em Google, então a nossa base de dados vai ser com base em Google Sheets. Aqui na nossa base de dados, a gente vai colocar duas coisas, só ID e nome. ID tem que ser uma chave, tem que ser uma coisa assim, que seja única, que o programa entenda que ele não pode repetir. Vai ser, para eu encontrar, seria o equivalente a um CPF aqui no Brasil. Teu CPF, ele é único, só serve para ti, não serve para nenhuma outra pessoa. E a mesma coisa aqui do ID. O ID é uma chave, alguma coisa que vai ser assim, só para ti, para ninguém te confundir, para não confundir essa linha aqui, de forma nenhuma, a gente vem e coloca um ID para ela e coloca o nome ali do lado. Por enquanto, só assim, Aí aqui, a gente tem aqui, foi criado aqui no Drive, né? Na pasta principal aqui do Drive. Pode vir e colocar o nome da planilha de base de dados. E também vamos criar mais uma coisa aqui, a gente vai clicar em novo e vai clicar aqui, em mais, e vamos escolher scripts do Google Apps, que aqui, seria o motor do nosso Google. Então a gente tem a parte da planilha aqui, que ia ser a nossa base de dados, e aqui, seria o motor, seria o que faltar pro AppSheet fazer, o AppScript vai fazer. Enquanto eu crio aqui, pode vir clicar no mais e procurar no Google por App Sheet, escrito dessa forma ali, app sheet. Pode clicar aqui, pula esse anúncio aqui, e tem que entrar aqui, www.appsheet.com. Pode clicar aqui, vai aparecer um pouco diferente, como eu já tenho alguns aplicativos, ele aparece um pouco diferente. Pode clicar aqui, em criar ou começar com seus dados, um negócio assim. É um pouquinho diferente para quem já tem quem não tem nenhum aplicativo. Pode clicar aqui, em Start with Existing Data e vamos criar o nome do aplicativo, vai ser IDM Visitantes Dante, só para todo mundo saber. A categoria, ela não interfere no programa, então eu só vou colocar a categoria Outros mesmo, tá? E coloca aqui, Choose Data. Aqui, é para escolher, o AppSheet ele vai usar qual dados para começar a trabalhar. Então a gente tem que vir e encontrar essa planilha que a gente acabou de criar. E essa planilha, ela tá no próprio Drive. Aí a gente vai vir e ter que escolher qual que é o formato da nossa base de dados, que vai ser no caso Google Sheets. Então vamos vir e clicar aqui em Google Sheets e ele vai pedir para a gente localizar a nossa planilha do Google aqui dentro. A gente vai ter que encontrar essa aqui dentro do My Apps. Aqui, abriu daí o nosso explorador de arquivos daí do Drive. Então a gente vai vir e escolher essa planilha que a gente acabou de criar aqui, no nome de base de dados. Pode vir e clicar aqui, base de dados, que é essa aqui que a gente acabou de criar. Se você salvou em outra pasta, não tem problema, é só você encontrar aqui. Eu deixei na pasta principal mesmo. Vou vir e vou clicar aqui em selecionar. Depois de tu selecionar a planilha que vai ser usada como base de dados, vai vir aparecer essa página aqui na frente, mas pode vir e clicar aqui no fechar mesmo, tá? Aqui, é onde tudo começa. Entenda que tem três coisas acontecendo ao mesmo tempo. Parece assim que eu tô indo lá na frente, mas não é, tá? É bom vocês entenderem logo no início como é que é esse negócio de três coisas acontecendo ao mesmo tempo. Esse aqui, ele vai ser utilizado para auxiliar o AppSheet. O AppSheet é esse aqui, que é o layout. O próprio layout, que seria o equivalente ao UX ou front-end na linguagem de web development, de desenvolvimento web. Aqui, seria o nosso equivalente ao nosso back-end. Essa aqui, seria o equivalente ao nosso front-end. E aqui, seria o equivalente à nossa base de dados. Então, essas três coisas, elas acontecem ao mesmo tempo no nosso programa. E eu vou explicando ao mesmo tempo todas elas para vocês entenderem a integração delas e não entrar a fundo em cada uma delas para depois explicar geral. Porque eu quero que seja bem direto ao ponto. Eu quero mostrar assim, como é que tu sai do zero, como é que tu começa a desenvolver alguma coisa. Clicar aqui em Data, repara que do lado a gente tem esse menu. Pode clicar aqui em Data e a gente vai ter algumas opções de Data. Data em inglês significa dados. Então, dados, a gente já veio e encontrou a nossa planilha aqui, Página 1, se tu olhar aqui, vai estar escrito página 1. E aqui, Source, que é a fonte, está escrito base de dados, que é o nome do arquivo que a gente está trabalhando aqui, E aqui o página 1, ele se refere à nossa aba. Então, assim, aqui, é onde o programa começa. Ah, tá, beleza, entendi onde que eu pego os dados. Quando a gente clica aqui em cima, ele traz um detalhamento desses dados. Aqui, a gente vai ter o que é permitido para o usuário utilizar essa planilha. Por quê? Porque o usuário, ele não vai conseguir entrar aqui no banco de dados e fazer as alterações dele. Só se tu vir e clicar aqui, em compartilhar e compartilhar essa planilha. Mas não é a ideia. A ideia é o usuário conseguir usar o sistema por meio do layout do AppSheet, seja no computador dele ou seja no celular dele. Então, a ideia aqui, é para o usuário não utilizar essa parte aqui, nem essa aqui também.
tem essa parte aqui e essa aqui, ó, elas vão ser usadas só o que eu permitir pro usuário a partir do AppSheet. Como que eu faço isso? O primeiro ponto de como eu permito isso é aqui, ó. O que o usuário é permitido de fazer? A gente tem updates, adds e delete. E depois a gente tem desmarcar todos eles, vira read only. O que é isso? É quando eu permito o usuário alterar o que já tá escrito, quando o usuário pode adicionar coisas novas e ele pode pegar coisas novas e apagar. Isso aqui, ó, é muito importante, tá? Porque vai ter situações no programa que a gente não vai poder permitir que o usuário adicione. Por exemplo, digamos que eu tenho lá um visitante e eu não posso chegar e deletar aquele visitante porque ele tá dentro de algum lugar. Então, seria uma situação que a gente permitiria apenas adicionar ou alterar, mas o deletar não tem mais como, porque daí senão a gente ia perder o controle da coisa. Então, por isso que a gente tem essas situações aqui, ó. Então, para explicar assim, ó, o usuário ele vai ter certas coisas que ele pode fazer a nossa planilha a partir do AppSheet, porque ele não vai ter a planilha para entrar, tá? Ele vai ter um layout do AppSheet para entrar, que essa aqui é a pegada legal. Mas pode deixar todos marcados aqui. A gente tem o read only, daí é quando o usuário só pode consultar, o usuário só pode ver o que aconteceu. Por exemplo, os registros de quem colocou o que, por exemplo, o usuário tal deu entrada num funcionário e deu problema depois. Isso o usuário não pode chegar lá e mexer, entende? Isso aqui tem que ser um negócio que só o administrador, só o desenvolvedor do software ou uma pessoa ou outra consegue fazer. Então, em modo geral, seria uma situação de read only, seria somente leitura. Aqui, ó, agora vamos para a parte mais importante de todas, que é aqui, ó, view columns, que é definir o que é cada coluna. Pode clicar aqui em view columns e a gente vai para essa tela aqui. A primeira de todas, que é o row number, ele funciona assim, ó. A nossa planilha, ela tem várias linhas aqui, ó, né? Essas linhas, elas também são armazenadas dentro do AppSheet para ele entender. E essa linha é armazenada como row number. Mas essa aqui, ó, a gente usa em últimos casos essa aqui, ó. Então eu já vou pulando para a segunda coluna. Então eu vou vir e vou clicar nesse lápis aqui. Aqui, ó, nesse lápis é o que? A gente vai analisar o que a gente vai definir nessa coluna. Por exemplo, eu não posso chegar e ter tipo uma data de nascimento e o usuário chegar e colocar um endereço. Ou o contrário também, eu chego, eu quero um endereço aqui, ele vem e coloca a data de nascimento dele. Eu não posso permitir isso, eu tenho que bloquear para o usuário colocar a coisa certa no lugar certo. E como é que a gente define isso? É por meio da definição do column, definição da coluna. E para eu ver essa definição da coluna é clicando nesse lápis aqui, ó, nessa coluna. E a primeira coluna que a gente vai ver é o ID. Aqui, ó, a gente vai ter o nome da coluna, pode manter o mesmo nome que tá aqui, ó, ele já traz sozinho, pode deixar essa aqui no AppSheet também. É meio que uma boa prática deixar dessa forma, tá? Pra ficar mais fácil de tu entender as coisas. Show, quer dizer, mostrar. Eu quero que apareça o ID pro usuário ou não. Aqui, ó, a gente tem daí uma situação que é uma condição show, mas talvez isso aqui nem vai ser parte desse curso, porque daí já é um pouquinho mais avançado. Aqui, ó, é muito importante, porque esse aqui, ó, é o tipo da coluna. A coluna ID, ela tem que ser do tipo texto. Por quê? Porque o nosso ID, no caso do AppSheet, ele é muito bom esse ID. A gente vai usar um gerador de ID, que eu vou mostrar logo em seguida, e é bem simples. Esse gerador de ID, ele não é só um número. Por exemplo, um CPF, ele tem ali um número. O RG, ele é número. O ID aqui, ó, dentro do AppSheet, ele é um pouquinho mais avançado, tá? Porque ele é uma mistura de letras e números, que seria, por exemplo, a placa de carro que a gente tem aqui no Brasil. Ela é uma mistura e essa mistura gera muito mais possibilidades e mantém um número pequeno. Então, tu não vai ter, tipo, ID 1 milhão não sei quantos. A gente consegue evitar esse problema usando o ID do tipo texto, porque dele mistura, a gente não tem um ID gigante com um monte de caracteres. A gente tem um ID pequeno com caracteres misturados com letras e números. Então, por isso que a gente mantém texto e não número, porque às vezes pode pensar, mas o ID vai ser texto? Não, mas é por causa disso, tá? Porque dele sempre fica compacto, ele sempre fica com uma pequena quantidade de caracteres e fica um pouco melhor de trabalhar, tá? Do que tipo ter ID 937.840, entende como ia ficar muito número, ia ficar complicado? Então, tendo o ID com números e letras, eles ficam mais compactos e fica um pouquinho mais agradável a visualização. Essa parte aqui, ó, pode pular, tá? E agora a gente vai para uma parte aqui, ó, a gente vai ter várias coisas aqui, ó, né? Type, data, autocompute e assim por diante. Vamos clicar aqui, ó, em autocompute, que é o quê? É a geração desse input. O que é um input? Tudo que o usuário, ele consegue colocar dados ali dentro é um input. Só que a gente tem dois tipos de input basicamente, tá? A gente tem um input que foi gerado pelo AppSheet ou gerado pelo AppScript, enfim, é o gerado pelo programa. O próprio software, ele já gera, não é o usuário que vem e coloca. Então a gente tem duas situações. A gente tem um input que o usuário coloca os dados e o input que o próprio programa já gera. Nesse caso, o ID, eu não quero que o usuário tenha que encontrar um ID único para aquela situação ali. Eu quero que o próprio programa já gere esse ID. Então, por isso que a gente tem essas opções aqui, ó. A gente tem a opção App Formula, Initial Value. Esses dois aqui, ó, que são os mais importantes pro foco do nosso curso, para ser bem direto ao ponto, explicar exatamente o que precisa ser explicado. App Formula é o quê? É uma fórmula que vai determinar alguma coisa. A gente vai determinar, por exemplo, um ID único. Qual que é a diferença entre Initial Value e App Formula? Initial Value seria valor inicial, quer dizer que quando eu abro a tela, o usuário
usuário vem e ele já recebe alguma informação. O app formula é quando a informação ela tá ali, ele também recebe, mas ele não consegue mais mexer. Por exemplo, initial value vem a data de hoje. Só que daí se eu chego e consigo mexer a data de hoje, então é porque era um initial value. Se a data de hoje ela tá ali e ela tá fixa, então ele vai ser um app formula. Mas fica tranquilo que eu só tô dando uma passada aqui, ó, porque eu quero focar só no unique ID por enquanto, mas depois eu vou entrar bem a fundo nessa parte do app formula initial value daqui a alguns minutinhos, fica tranquilo. Então aqui, ó, é um initial value. E nesse initial value, percebe que o app formula ele tá em branco, mas o initial value não tá em branco. O initial value, ele tá escrito assim, ó, unique ID. O que que é isso? Isso é uma fórmula nativa do AppSheet para gerar o ID. Então por isso que a gente tem esse initial value e unique ID. Então o usuário abriu, já traz um valor inicial ali escrito, e esse valor inicial é esse unique ID do ID ali mesmo, né, da nossa coluna ID. Então a nossa coluna ID vai receber o tipo texto, ela vai ser apresentada e ela vai trazer um valor inicial unique ID. Pode dar done aqui só para terminar. E agora a gente vai para outra parte que seria o nome. O nome ele funciona de uma forma bem diferente. Uma que ele não tem autocompute. Aqui, ó, no caso do autocompute, ele não traz nem app formula nem initial value. Por que isso? Porque o nome eu quero que o usuário coloque aquele tipo de input que o usuário vai colocar os dados ali dentro. Não é o programa que vai gerar. Eu não quero que o programa gere um nome. Eu quero que o usuário chegue e coloque o nome daquele visitante ali. Eu não quero que eu tenha que gerar esse nome de visitante. Entende que não faz muito sentido? Quando eu chegou um visitante lá na empresa ou na balada, enfim, eu tenho que colocar esses dados, eu tenho que vir e escrever, eu mesmo escrever, porque cada hora vai vir uma pessoa. Então por isso que o initial value e o app formula do text, do nome, ele vem em branco. Agora a gente tem uma situação que é o text. Agora eu vou mostrar na prática como é que funciona a diferença entre text e long text. Pode clicar aqui em Done e aqui do lado a gente tem uma amostra de como é que vai ser o aplicativo no celular. Se clicar nessa opção aqui, ó, ele já vai abrir como se fosse no computador. Mas por enquanto eu vou deixar como se fosse no celular, tá? Porque vai ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Como eu permiti lá atrás que é ads, que o add ele tá verdadeiro, vou voltar aqui, ó. Pode vir e clicar aqui, ó, no table de novo. E olha só como ele tá aqui, ó. Ele tem um ADDS, né? Ads, quer dizer que eu posso adicionar. Como esse adicionar, ele tá permitido, eu tenho a opção desse mais aqui, ó. Quando eu clico nesse mais, ele começa a gerar um novo lançamento. Só vou clicar em View Columns aqui, ó, só para voltar para as colunas, tá? E olha só, aqui ó, o que acontece? Eu venho e tenho o meu ID aqui, ó. Repara que ele veio e criou esse nome aqui, ó. 1C19E161. Esse nome aqui, ó, é um ID que ele nunca mais vai se repetir dentro do meu AppSheet. Como ele tem letras e números, as possibilidades são quase que infinitas, é gigante. Então por isso que fica esse termo compacto, que eu acho muito bom, muito positivo. E aqui embaixo a gente tem o nome. Qual que é a diferença entre text e long text? Por exemplo, se eu vim colocar um monte de coisa aqui, ó, repara que depois quando chegar no final, ele vai tipo empurrando e vai ficando tudo esquisito ali, né? Tá, mas qual que é o nome daquela pessoa? Então eu que posso vir e escolher outra opção. Eu posso vir e clicar por aqui ou pelo lápis. Eu prefiro pelo lápis, então eu vou clicar aqui no lápis e no type, em vez de text, eu vou vir e vou escolher outro chamado long text. Long text, o próprio nome já é bem intuitivo, né? É um texto mais longo. E olha só que legal, quando ele estoura aqui no canto, quando ele bota aqui, ó, eu vou vir e vou colocar várias vezes meu nome. Quando ele estoura, ele vai colocando pra baixo. Então essa é a primeira diferença entre text e long text. Name eu acho que pode ser long text, tá? Eu acho que fica um pouquinho melhor, porque vai que a pessoa tem um nome comprido, vai ficar ruim para tu visualizar. Então pode manter long text, beleza? Aí a gente tem uma situação que é chamado require, que é aqui, ó. A gente vai vir, como é que é essa situação require? É quando é obrigatório. Com certeza vocês já foram fazer algum cadastro em algum momento que algum campo do software ele exigia algum dado ali. Por exemplo, digamos que tu passou lá para teus funcionários fazer os lançamentos, para alguém da recepção. Tu não quer que a pessoa corra o risco de vir clicar em salvar e não colocou o nome da pessoa. Então eu quero que seja obrigatório colocar o nome da pessoa. Quando eu falo assim, eu quero que seja obrigatório, eu tô me referindo ao require. Então pode vir clicar aqui, ó, nesse lápis aqui, ó. Vai aqui, ó, data validate e clica aqui, ó, require. Pode vir e marcar essa opção. Quando eu marco essa opção, o usuário não consegue mais salvar sem preencher aquela informação. Nem que ele coloque só uma letra, mas de alguma forma, e já aparece essa estrela aqui do lado, né? Esse asterisco. Tendo essa estrela aqui, tendo esse asterisco, significa que é obrigatório pro usuário para que ele criar, tá? Então, ó, eu vim e criei aqui um novo, né? Se quiser tem essa setinha aqui do lado só para voltar para a base de dados, no caso não tem nenhum item ainda. Mas ó, clica no mais e tenta clicar no salvar. Ele vai vir e vai dar esse erro.
This entry is required. Então quer dizer que o usuário não consegue passar para frente, ele tranca ali. Agora vamos colocar outros tipos de input. Até agora a gente colocou o number, que seria o próprio gerado pelo row number do Google Sheets. A gente colocou text e a gente colocou long text, mas eu quero colocar outras coisas. Eu quero colocar, por exemplo, uma foto do usuário, do visitante. Eu quero que chegue lá o visitante, eu coloque um texto para ele, né, um nome, o ID ele já gerou, e eu quero também registrar uma foto daquela pessoa para não correr o risco de eu perder depois. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui na minha planilha agora, lá na minha base de dados, e a gente vai colocar mais uma coluna chamada foto, só que com PH, tá? Coloca assim foto com PH e a gente fez uma alteração na planilha. Toda vez que a gente faz essa alteração na tabela, na base de dados, a gente tem que vir e fazer uma coisa chamada regenerar a estrutura, que é pro AppSheet entrar lá no Google Sheets de novo e dar uma avaliada se ainda tá daquele jeito ainda. Então vem, clica aqui ó, em regenerar a estrutura e clica em regenerate. E agora vai aparecer mais uma aqui, ó. Como eu coloquei foto com PH, o programa, como ele é americano, né, provavelmente, ele vai interpretar que foto é uma imagem. Essa imagem que a gente vai colocar aqui agora, a gente vai vir e olha só o tipo que já apareceu aqui, ó. Tipo, imagem. Antes estava texto, long text e imagem. Então, como é que é esse tipo imagem? Esse tipo imagem, ele é bem legal, tá? Tu pode clicar aqui, ó, e no mais, e olha só que legal que vai aparecer. Vai aparecer essa câmera aqui, ó. Quando aparecer essa câmera, quer dizer que a gente vai conseguir colocar um arquivo de foto ali dentro. Eu vou vir clicar aqui em mais e eu vou colocar uma foto de uma pessoa. Eu vou botar do Bruce Willis. Vou pegar aqui o Bruce Willis e vou pegar essa foto aqui dele. Vou vir dar um salvar. Vou guardar aqui na minha pasta de downloads. Vou deixar ele armazenado. E aqui agora eu vou ter um ID, vou ter o nome, vou colocar Bruce Willis e vou colocar uma foto dele. Vou clicar aqui no meu foto, vou escolher a foto e dar salvar. Olha só que legal. Eu vou vir e vou dar um salvar. E essa foto agora foi lá pro meu drive, ficou lá na minha pasta do drive e essa pasta do drive agora vai ter essa informação aqui do Bruce Willis. Olha só que legal isso aqui, ó. Eu vou vir, vou dar um mais aqui, ó. Vou clicar, entrar no meu drive aqui de novo, que eu acabei fechando. Vou entrar aqui, ó, em página 1, imagens. Olha só o que ele criou. Essa pasta aqui, ó, vocês viram? Não fui eu que criei. Essa pasta aqui, ela foi criada pelo próprio AppSheet para armazenar as informações. Vou clicar aqui 2 vezes e olha só que legal. Tá aqui, ó, a foto. Se clicar 2 vezes, com certeza é a foto que a gente colocou ali do Bruce Willis. Então a gente tem uma forma de adicionar foto. Isso aqui é muito bom. Toda foto, ela vai ser um label, mas depois eu explico certinho o que quer dizer isso. Tá, eu vou ter ID, nome, foto, e agora uma coisa que é bem legal também, ó, que é endereço. Endereço em inglês é address. Então pode vir e colocar aqui do lado de foto, bota ADDRESS. Address, dessa forma aqui, ó. Só vou apagar essa linha aqui, ó. Não, vou manter essa linha aqui, na verdade. Ó, eu já tenho aqui meu primeiro lançamento. Se você gostou do que viu até agora, tenho certeza que você vai gostar do curso completo. O curso completo tá na descrição desse vídeo. Obrigado!